Eu acabei de receber uma notícia que uma das nossas palestrantes foi vítima de feminicídio. Infelizmente, ela não sobreviveu. Ela estava no nosso movimento, na luta contra a violência contra mulheres. Infelizmente, ela foi vítima. É algo inacreditável, algo que a gente não estava preparado. Até quando isso virou uma pandemia? Isso virou uma pandemia. Nós não vamos desistir. Aí, família Rocha, isso aqui é a roupa, a calcinha e o conjuntinho que a Ana Paula Rocha comprou para poder visitar o traficante na cadeia. Ela estava marcando a íntima agora pro dia 15 e dia 20. Viu, e família? Ó, eu entrei como homem nessa família e quero sair como homem da família. Peguei no flagra, coloquei um rastreador com escuta no carro, porque eu já estava desconfiando que a Paula estava me traindo. A Paula estava conversando com o traficante, com a Sueli, com a mulher de um outro bandido, marcando íntima pro dia 15 e dia 20 agora, na Nelson Green, Belo Horizonte, com o traficante. Falando que talvez não ia poder ir, que ia ver com quem que ela ia levar para Belo Horizonte. Eu sabia que a Paula estava me traindo e coloquei. Tô saindo como homem da família, viu? Porque a Paula é uma p... Quando eu conheci a Paula, tinha terminado de fazer um aborto, porque eu não sabia que era o pai, se era o dono do escritório onde ela trabalhava ou se era o funcionário. Aí, como eu não sabia que era o pai, ela foi e abortou a criança. Assim eu conheci a Ana Paula, dei nome pra Paula, carreguei a Paula nas minhas costas, formei a Paula, dei nome pra ela, dei família pra Paula. Diante do pesadelo, a Paula vai e faz isso comigo, família. Viu? Faz isso comigo, depois de 20 anos de casado, tá? Não tô aqui, ó, a Paula me traindo com o traficante na cadeia. Conversando, falando pra mim, traficante, tô dando, desculpa a expressão da palavra com as X aí, tô dando pro Lucas pra ver se que é psicopata, fica tranquilo, pra não poder ir pro Belo Horizonte. Eu quero ver o rapaz casado, ela querendo tirar a família do cara. Viu, gente? A Paula, lamentavelmente... Uma advogada criminalista foi vítima de feminicídio na noite desta terça-feira em Governador Valadares. Ela foi morta dentro de um estacionamento privado. Segundo a polícia, ela e o marido estavam em processo de separação. Mas dentro de um contexto de violência doméstica, ela já havia conseguido uma medida protetiva contra ele. Mas ontem o marido atirou nela e depois tirou a própria vida. Esse caso foi no início da noite dessa terça-feira, neste estacionamento particular aqui na rua Belo Horizonte, aqui em Governador Valadares. Foi no centro da cidade. Ana Paula Rocha tinha 45 anos. O ainda marido, o ex, que segundo a polícia estavam em processo de separação, era Lucas Gomes Pinto, que tinha 59 anos. Os dois foram encontrados mortos neste estacionamento. A arma do crime estava bem próxima do corpo de Lúcio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a impressão que temos é que um dos homens que chegam para ver o que havia acontecido, ao perceber que Lucas ainda dava sinais de que ainda poderia estar vivo, chuta a arma para um pouco mais longe, provavelmente temendo que ele alcançasse o revólver. O SAMU foi ao local e constatou que os dois estavam mortos. Rapidamente, a notícia do crime se espalhou e muitas pessoas se aglomeraram aqui na porta do estacionamento tentando entender essa situação. Movimentação intensa também de policiais militares, policiais civis e do perito da Polícia Civil. O escritório de Ana Paula, que era advogada criminalista, fica na mesma rua, aqui na rua Belo Horizonte. A polícia apurou que, ao fim do expediente, ela veio aqui ao estacionamento buscar o carro e foi surpreendida por Lucas. A polícia militar disse que no domingo, Ana Paula foi à delegacia e denunciou Lucas, que havia descumprido uma medida protetiva a polícia militar disse que no domingo Ana Paula foi à delegacia e denunciou que Lucas havia descumprido uma medida protetiva que havia contra ele. A gente conversou com o tenente Maurício Ferreira Júnior, da Polícia Militar, que falou um pouco mais sobre este caso. Vamos assistir. Autor e vítima já vinham, né, em um contexto de violência doméstica já mais prolongado. E a vítima já estava em processo de separação
Na data de 14 de junho, a vítima havia feito ali, no bairro de Luz, havia feito uma ocorrência, né, de descumprimento de medida protetiva, ao qual o autor, né, teria chegado, se aproximado dela, proferido contra ela vários xingamentos, e o autor já acompanhado de uma outra pessoa, né? Em vista disso, ela fez um novo registro de ocorrência. A Polícia Militar hoje, nessa data, né, hoje por volta de 2 horas, um pouco menos, né, tentou fazer uma visita, né, de violência doméstica, havia uma visita de praxe nossa, da institucional, exatamente para tranquilizar, né, trazer aquela tranquilidade, né, tanto à vítima e até mesmo mostrar para o autor as possíveis coisas que podem acontecer a ele, né? A gente faz a visita tanto ao autor quanto à vítima. Porém, ela não foi encontrada no local que foi passado no endereço da ocorrência. 2 horas depois, infelizmente, nós deparamos aí com essa ocorrência. Daqui a pouco, Carlos, eu retorno com outras informações sobre esse caso. Eu volto com você. Tá bom, Davi, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a se falar ao vivo aqui no Bom Dia da Inter. A gente já percebe uma movimentação, inclusive, da polícia lá atrás. Davi, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Inter 2. Conta pra gente o que já foi apurado a respeito desse feminicídio agora à noite no centro de Valadares. Ei, Alan, boa noite para você, para todos que nos assistem aqui no Inter 2. Pois é, a gente chegou aqui agora há pouco, são informações iniciais da Polícia Militar de que uma mulher, ela foi morta dentro de um estacionamento aqui na rua Belo Horizonte. O ex-companheiro dela, segundo a polícia, é o principal suspeito. Ele matou ela dentro desse estacionamento e depois se matou. Eu conversei com uma sobrinha deste homem. Ela disse que a mulher chama-se Ana Paula e é advogada. A polícia está ali na porta do estacionamento porque os corpos estão lá dentro aguardando a chegada da polícia. A princípio são essas as informações iniciais desse feminicídio no centro de Governador Valadares, na rua Belo Horizonte. Esse homem é ex-companheiro de Ana Paula, que é advogada. Ela trabalha aqui no centro e quando veio pegar o carro aqui, esse homem então teria matado ela a tiros e depois se matado. São as informações iniciais da Polícia Militar. É claro, a gente segue por aqui acompanhando essa movimentação. Muitos carros de polícia aqui no local, muita gente aqui ao redor também acompanhando, aguardando então a chegada da perícia. Alan? É isso, Davi. Eu te peço para permanecer por aí apurando essas informações, porque ainda hoje a gente volta com outros detalhes desse crime de feminicídio agora à noite na região central de Governador Valadares. A gente volta a falar do feminicídio que aconteceu agora há pouco na região central de Governador Valadares. A nossa equipe está na rua Belo Horizonte, onde este crime aconteceu. O repórter Davi Oliveira volta aqui ao Inter 2 com as últimas informações do que está sendo apurado ao longo do nosso jornal. A gente percebe ali atrás que já chegou inclusive o carro da perícia técnica. A gente vê também uma movimentação da viatura da Polícia Civil bem ali atrás do Davi Oliveira. Ocorrência em andamento às 7h32. Davi, seja bem-vindo de volta. Conta pra gente como é que está a movimentação por aí e o que foi apurado neste intervalo da sua primeira participação até agora. Isso, Alan, pois a gente pode ver, né, que o carro do Instituto Médico Legal já chegou aqui, o perito também já está dentro do estacionamento, onde estão os 2 corpos. A princípio, as informações da Polícia Militar e também de parentes dessa vítima são de que essa mulher chamava-se Ana Paula Rocha e era advogada. Ela estava aqui no centro e deixou o carro neste estacionamento quando este ex-companheiro veio até aqui e atirou contra Ana Paula e matou ela, e em seguida ele se matou. Essas são as principais e primeiras informações que a gente conseguiu apurar aqui, tanto com a Polícia Militar e também com familiares de Ana Paula que estão aqui no local. Muitos familiares ali muito abalados, né, com essa situação. Agora, o perito do Instituto Médico Legal já está lá dentro. A polícia agora, então, colocou essa faixa aqui, né, fechando a rua para que ninguém passe, e
os trabalhos da perícia estão acontecendo ali dentro deste estacionamento, onde essa mulher, segundo informações dos familiares, Ana Paula Rocha, foi morta a tiros pelo ex-companheiro e em seguida este ex-companheiro se matou dentro deste estacionamento. Aqui na rua Belo Horizonte, que ontem foi o cenário dessa tragédia, né? E a forma como aconteceu causou comoção popular das pessoas que estavam aqui no centro da cidade, principalmente enquanto as notícias iam circulando naquele momento. Segundo a Polícia Militar, Ana Paula foi morta pelo ex-marido Lucas Gomes, que se matou logo em seguida. A arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Civil, que está seguindo com as investigações. E no boletim de ocorrência da Polícia Militar, afirma que Lucas passou a parte da tarde em outro estacionamento aqui também na rua Belo Horizonte. E por volta das 6h25 da noite, Ana Paula entrou em um estacionamento para retirar o seu veículo, em que ela deixava diariamente no local. Lucas então entrou logo em seguida. Ana Paula até visualizou o Lucas, tentou sair do estacionamento, mas também tinha um outro carro saindo no local e atrapalhou a passagem. Então Lucas efetuou os disparos. Ana Paula caiu após levar 3 tiros e logo em seguida, utilizando a mesma arma, ele atirou contra si mesmo. A polícia disse que Ana Paula já havia registrado boletim de ocorrência por violência doméstica e havia conseguido 3 medidas protetivas contra ele. Nosso repórter Davi Oliveira acompanhou a movimentação aqui no local ontem na parte da noite. Veja a reportagem. Era início da noite quando uma multidão se juntou na porta do estacionamento na rua Belo Horizonte, centro de Governador Valadares. Rapidamente, a notícia se espalhou. Uma mulher havia sido morta a tiros pelo ex-marido. Ana Paula Rocha tinha 45 anos. Lucas Gomes Pinto tinha 59. O casal teve 3 filhos, dos quais 2 estão vivos. Ana Paula e Lucas foram encontrados mortos dentro do estacionamento. A Polícia Militar apurou que Ana Paula estava no escritório dela aqui na rua Belo Horizonte e veio até este estacionamento pegar o carro. Quando o ex-marido apareceu, cercou a advogada e atirou contra ela. Ana Paula morreu no local. Logo em seguida, ele tirou a própria vida. A Polícia Militar informou que o casal estava em processo de separação com histórico de violência doméstica. Ana Paula havia registrado o boletim de ocorrência e tinha conseguido contra ele uma medida protetiva. No domingo, foi até a delegacia e denunciou que Lucas havia descumprido a medida. Autor e vítima já vinham, né, em um contexto de violência doméstica já mais prolongado. E a vítima já estava em processo de separação. Na data de 14 de junho, a vítima havia feito ali, no bairro de Luz, havia feito uma ocorrência, né, de descumprimento de medida protetiva, ao qual o autor, né, teria chegado, se aproximado dela, proferido contra ela vários xingamentos, e o autor já acompanhado de uma outra pessoa, né? Em vista disso, ela fez um novo registro de ocorrência. A Polícia Militar hoje, nessa data, né, hoje por volta de 2 horas, um pouco menos, né, tentou fazer uma visita, né, de violência doméstica, havia uma visita de praxe nossa, da institucional, exatamente para tranquilizar, né, trazer aquela tranquilidade, né, tanto a vítima e até mesmo mostrar para o autor as possíveis coisas que podem acontecer a ele, né? A gente faz a visita tanto ao autor quanto à vítima. Porém, ela não foi encontrada no local que foi passado no endereço da ocorrência. 2 horas depois, infelizmente, nós deparamos aí com essa ocorrência. Em meio à movimentação de policiais militares, civis e perícia da Polícia Civil, um clima de comoção tomou conta até dos profissionais que apuravam o caso. É uma situação de muita comoção, porque inclusive nós da polícia conhecíamos a doutora Ana Paula, né? Advogada criminalista atuante na comarca. Ana Paula Rocha também era conhecida pela trajetória de luta contra o feminicídio. Inclusive, a advogada tinha uma palestra marcada, justamente para falar sobre esse tema. O presidente da OAB de Governador Valadares disse que a entidade vai acompanhar de perto as investigações. A OAB, então, vai acompanhar como instituição também através da nossa comissão de violência, de enfrentamento contra a violência doméstica, e a comissão estadual da OAB também vai estar acompanhando.
A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública informou que esse foi o 4º feminicídio na região de Governador Valadares apenas neste ano de 2026. Logo no início do ano, no dia 4 de janeiro, uma jovem de 20 anos foi morta pelo ex-companheiro. Ainda em janeiro, houve um outro caso no Jardim Pérola, em que uma jovem de 20 anos também, Brenda Luiza Rocha dos Santos, foi morta pelo ex-companheiro também na frente da filha de 2 anos. E o terceiro caso foi em março e o 4º foi esse de ontem. Foi o 4º caso de feminicídio na região de Governador Valadares. Eu estive durante a manhã de hoje no Instituto Médico Legal, no IML, para acompanhar essa movimentação. E a perícia confirmou que Lucas disparou 4 tiros. Um contra si mesmo e antes 3 tiros que atingiram Ana Paula. No IML eu conversei com parentes de Ana Paula Rocha e de Lucas Gomes Pinto, todos dos dois lados muito abalados com a situação. Uma situação que mexe com 2 famílias e ambos, os 2 lados, não quiseram gravar entrevistas. O corpo de Ana Paula foi liberado às 10h08 e seguiu para os trabalhos de praxe da funerária. Já o corpo de Lucas ainda estava no IML quando eu deixei o local, mas segundo a família, o trabalho de necropsia já havia sido concluído. Eles deixaram o local enquanto uma outra funerária se deslocava para o IML para buscar o corpo. Agora, sobre os velórios, a família de Lucas ainda não tinha informações sobre o local e horário. Já o velório de Ana Paula vai ser na Igreja Batista Canaã, que fica no bairro São Paulo, aqui em Governador Valadares. O horário depende ainda dos trabalhos de praxe da funerária. Com a presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, da UAB de Governador Valadares, que vai explicar para a gente como as medidas protetivas concedidas pela Polícia Civil devem funcionar na prática e a importância, gente, principalmente das denúncias para enfrentar esse problema tão grave na nossa sociedade. Inclusive, neste momento, está tendo uma manifestação na porta da OAB de Governador Valadares por conta dessa questão do feminicídio, e é para lá que a gente vai agora. Pois é, eu estou aqui na frente da sede da OAB em Governador Valadares, onde nesse momento acontece uma mobilização de amigos e companheiros de trabalho da Ana Paula Rocha, que estão aqui prestando apoio e também em prol do combate à violência contra a mulher. Eu também estou aqui com a Bárbara Pérez, que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB em Governador Valadares, e ela vai falar mais pra gente sobre esse trabalho de combate a essa realidade delicada, mas que infelizmente as mulheres passam por isso, não só aqui, mas também em todo lugar. Bárbara, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Interum. Você atua no combate à violência doméstica aqui na cidade, e como que é esse trabalho, como é que ele tem sido feito? Boa tarde a todos. Nós, enquanto Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da UABGV, atuamos fortemente em conscientização da população, tanto de jovens quanto da nossa população, dos advogados, adultos, a população em geral. Então a gente atua com esse trabalho educativo, além de atendimento de vítimas e trabalhos em conjunto com o grupo de articulação da rede do município de Governador Valadares. E qual que é a importância de denúncias de violência contra a mulher, violência doméstica? A importância é muito grande. A partir do momento que você, mulher, denuncia, você rompe o ciclo da violência e se coloca ao radar do Poder Judiciário, ao radar das autoridades do Estado. A partir daí, o Estado poderá te proteger, seja através da Polícia Militar, com as patrulhas especializadas de violência doméstica que temos na nossa cidade, seja através do órgão que você entrar para denunciar, mas é importante porque você passa a ser vista pelo Estado. E onde essas denúncias podem ser feitas? Quais canais para essas denúncias? As denúncias podem ser realizadas em vários órgãos. O órgão principal em que as mulheres recorrem é a Delegacia de Polícia. Em Governador Valadares nós temos a delegacia especializada ao atendimento à mulher, além da Defensoria Pública, por meio de um advogado ou por meio do Ministério Público. Então é possível sim realizar essas denúncias por todos esses formatos. E na prática, como que a medida provisória deve funcionar, deveria funcionar?
A medida protetiva, existem vários tipos de medida protetiva. A medida protetiva mais comum, que é o afastamento do agressor da vítima, ela deveria funcionar como uma barreira, para que aquele agressor não acesse a essa vítima, não tenha proximidade, justamente para evitar uma violência reiterada, uma violência maior. Então, na prática, ela tem que funcionar com um afastamento total. Muitas vezes se estende aos filhos também, mas o afastamento do agressor à vítima. E o que fazer para mudar essa realidade? Eu acho que a gente se encontra num momento de educação, de mudança de cultura. Nós precisamos reformular o que a gente viveu até hoje quanto a mulher e homem. O que a gente precisa fazer para mudar? Educar nossos filhos, meninos. Nós fazemos esse trabalho em escolas para adolescentes. Nós precisamos conscientizar esses meninos que virarão homens de família, virarão pais, virarão provedores, enfim. E mulheres também. As mulheres estão cada vez mais alertas, mais ligadas aos seus direitos, mas os homens, nada vai valer nossa luta se não alcançarmos os agressores, tratarmos, enfim, educarmos esse público. E por fim, qual que é a pena para uma pessoa que agride ou então até mesmo mata uma mulher? O Código Penal, ele traz a lesão corporal, e a lesão corporal para a mulher, em razão do sexo, do gênero, é 2 a 5 anos, e o feminicídio é de 20 a 40 anos. Hoje, atualmente, é o crime que tem mais pena no nosso Código Penal. Então, existem leis, existem penas, cabem a nós, sociedade, nós, população, mulheres e homens, nos posicionarmos e alertarmos e educarmos nossos filhos, nossa comunidade, igreja, enfim, instituições. Muito obrigado. É um assunto delicado, mas que ele deve ser tratado, como a Bárbara Pérez falou, inclusive na educação. O repórter Vitor Braga conversou hoje de manhã com a promotora que atua na área de violência doméstica. E ela fez uma revelação importante, que ontem, um pouco antes do crime, ela havia pedido à justiça a prisão preventiva do Lucas Gomes. Siga aqui na Rua Belo Horizonte, e hoje pela manhã eu conversei com a promotora Carla Salazaro e ela atua exatamente nessa área contra a violência doméstica. Ela acompanhava o caso da Ana Paula há 2 anos e falou que a Ana Paula já havia pedido 3 medidas protetivas contra o autor do crime. As 2 primeiras foram retiradas pela Ana Paula e a terceira ainda estava em vigência. A promotora falou um pouquinho sobre o caso, vamos escutar. Em novembro do ano passado, novembro de 2025, o Ministério Público, através da 6ª Promotoria, na qual atuo, fez uma representação pela prisão preventiva do agressor, mas a prisão não foi deferida pelo magistrado, que à época atuava na vara da violência doméstica. Na segunda-feira, eu fui procurada novamente pela doutora Ana Paula, que me relatou novos casos de descumprimento de medida protetiva, e ontem foi protocolado um novo pedido de prisão preventiva por volta de 1h50 da tarde. Infelizmente, não deu tempo. A promotora Carla Salazaro ainda informou pra gente que já havia feito o pedido de prisão preventiva do autor no ano passado, mas que a justiça recusou. E ontem, horas antes do crime acontecer, ela também fez novamente outro pedido à justiça de prisão preventiva após receber informações de que o autor estava cometendo infrações na medida protetiva. Ela também falou um pouco sobre essa prisão preventiva. Vamos escutar. A primeira medida protetiva dela é de janeiro de 2024, mas não foi acompanhada por mim, foi acompanhada por um outro colega. Essa medida foi revogada a pedido da própria Ana Paula, e em meados de 2024 foi requerida uma outra medida, também revogada a pedido da Ana Paula, e posteriormente, em 2025, uma nova medida. Eu atuo no caso dela desde meados de 2024. A existência de diversas medidas, pede a medida e posteriormente postula a revogação da medida, faz parte da natureza da violência doméstica, que é uma natureza
cíclica. A violência doméstica, ela é composta por fases, né? Existe a fase da lua de mel, a fase do aumento da tensão, da explosão da tensão. Então, a mulher acaba retrocedendo algumas vezes em momentos de alguma calmaria. E no caso da Ana Paula, eu não sei se as pessoas têm conhecimento, mas ela teve, né, o casal, né, teve uma filha que foi acometida por um câncer, e quando essa filha estava num estado terminal, a Ana Paula chegou a retirar essa medida, porque a filha pedia, né, por ver o pai, e ela entendia que era injusto com o ex-marido não participar, né, desses últimos momentos da vida da filha. Então, né, numa atitude empática, ela, né, deixou de lado a sua própria, né, pessoa para enxergar o lado da filha e do pai. Então ela pediu a retirada dessas medidas em algumas ocasiões. O pedido aconteceu no início da tarde de ontem, um pedido de prisão preventiva, e o fato aconteceu no final da tarde, né, no início da noite ali, por volta das 6h25, quando a Ana Paula estava aqui na rua Belo Horizonte, indo retirar o seu carro, seu veículo de um estacionamento, onde ela deixava diariamente o seu veículo, e o autor, que tinha passado boa parte da tarde em outro estacionamento, adentrou no local onde a Ana Paula estava. A Ana Paula avistou ele, tentou sair do estacionamento, mas um carro que estava saindo atrapalhou a passagem. O autor então efetuou disparos contra a Ana Paula, que caiu no chão após sofrer 3 disparos. O autor ainda efetuou mais um disparo contra ela. E logo em seguida, com a mesma arma utilizada para matar a Ana Paula, o autor atirou contra si mesmo.